Saudações, meu nome é Jonas Afonso e neste vídeo vamos falar sobre a gestão de estoque. É esclarecer primeiro que o caixa normalmente não trabalha com a gestão de estoque, mas é muito importante que ele conheça um pouco sobre a gestão do estoque, pois ele vai trabalhar com os produtos. Então, conhecer um pouco sobre como é que funciona a gestão de estoque é muito bom e neste caso vai agregar mais valor ao caixa, porque, por exemplo, se o caixa neste caso for, por exemplo, promovido a gerente ou ao chefe dos caixas ou algo parecido, então ele já terá esse conhecimento de gestão de estoque, já poderá ter uma visão mais ampla em termos de funcionamento da empresa. Então vamos começar. Neste vídeo vamos ver a gestão de estoque em três perspectivas, ou seja, as entradas, as saídas e o inventário. E vamos começar com tipos de produto. Temos os produtos acabados, ou seja, aqueles produtos em que da mesma forma que você compra do fornecedor, é da mesma forma que você vende. Por exemplo, temos aqui caso de refrigerantes, as águas, a garrafa neste caso, você compra de uma forma no fornecedor e você não faz nenhuma alteração no produto, você vende dessa mesma forma. Eh, então, esses são os produtos acabados. Temos agora os produtos compostos. Os produtos compostos têm variadas formas de se fazer. Mas o básico é um produto composto é aquele produto em que na sua composição tem produtos agregados a ele. Ou seja, temos aqui um exemplo de pratos, por exemplo, restaurantes, por exemplo, você tem ali um produto do menu. Dando continuidade ao produto composto, temos aqui um exemplo. O frango. Você comprou um frango, mas o restaurante, neste caso, não vende somente o frango inteiro. Tem um quarto de frango, neste caso temos um quarto de frango, temos meio frango e temos o frango inteiro. O que se faz nesse tipo de situação? Vamos criar, por exemplo, podemos chamar de frango e frango, por exemplo, matéria-prima, por exemplo, ou frango, podemos chamar de uma outra forma, colocar uma identificação, né, para facilitar, porque, por exemplo, este frango, temos aqui também o frango inteiro que é um produto do menu. Então, esse frango, para não se confundir este frango com este, então temos que eh, chamar esse frango de uma forma que nos facilite a identificação. E todos os produtos compostos é muito bom quando se tem uma forma de identificar os componentes, os produtos que vão gerir o estoque. Então, um corte de frango, meio frango, frango inteiro, esses três produtos aqui estão no menu. No menu, o cliente pode escolher entre esses produtos. E o que acontece? Esse produto aqui, um corte de frango, é um produto composto. Por quê? Na sua ficha, ele vai tirar 0,25 nesse produto aqui que usamos para colocar o estoque das compras dos frangos. Ou seja, é, o 0,25 por quê? Porque vamos pegar uma unidade e dividido por 4. Então, ele vai tirar 0,25 unidades. Então, aqui o meio frango, o que vai acontecer? Então, meio frango, vamos pegar uma unidade completa, vamos dividir ao meio, ou seja, em duas partes. Então, vamos ter aqui 0,5 unidades, ou seja, sempre que se compra meio frango, então ele vai ter 0,5 unidades deste produto. Então, para que tire um frango inteiro, tem que se vender dois meio frangos. Então, né, é a mesma coisa que termos vendido um frango inteiro. Então, este aqui vai tirar uma unidade deste produto aqui de frango. Então, esse produto de frango, vamos chamar, por exemplo, frango matéria-prima, por exemplo. Só para identificar e não se confundir com esse frango. Então, ou pode chamar frango, entre parênteses, estoque.
para sabermos que é com esse produto que vamos trabalhar, ou como podemos também chamar de frango componente, ou CMP, por exemplo, para sabermos que é desse produto que vamos introduzir o estoque. Então, estes outros produtos aqui são produtos compostos, porque na sua composição vão ter o frango, pode ter outros produtos, por exemplo, batata, salada, e vai ter determinadas quantidades. E esse produto é componente porque ele faz parte da ficha de um produto composto. Então, o produto composto funciona mais ou menos assim. E tem outras formas também de se usar os produtos compostos. Uma das coisas dos produtos, neste caso, é a questão da conversão de unidades. Compra-se do fornecedor, por exemplo, uma caixa que tem 6 unidades de um produto qualquer. Então, mas a empresa não vende por caixas. Os clientes compram produto por produto. Então, dessa mesma caixa, por exemplo, do fornecedor, quando for a pegar a fatura, uh, ou documento, outro documento que for, eu vou ter ali, por exemplo, eu só comprei uma caixa, então eu só vou ter ali uma unidade. Mas quando eu estiver a vender, a minha unidade, neste caso, seria de cada garrafa, por exemplo, que está dentro da caixa. Ou seja, neste exemplo aqui por baixo, temos aqui duas embalagens de 6 unidades cada, custando 600 meticais por embalagem. Então, temos aqui para podermos fazer a conversão neste caso, porque nós não vendemos por caixa, vendemos por unidade. Então, o que vamos fazer? Vamos pegar, por exemplo, os 600 meticais, vamos dividir por 6. Ou seja, cada unidade dessas vai me custar 100 meticais por unidade. Vai me custar 100 meticais por unidade. E o registro, neste caso, quando eu for a fazer o lançamento da compra do fornecedor, eu não vou lançar a caixa. Por quê? Porque eu vendo a unidade. Então, o que eu vou fazer? Vou lançar 12 unidades, 100 meticais cada. Então, a fatura vai dar a mesma 600 meticais. E o estoque vai ser de 6 unidades. Ali no estoque eu vou ter 6 unidades. O que vai acontecer se eu for a lançar, por exemplo, uma unidade ou colocar ali o preço da caixa? Então, o produto só vai dar entrada, neste caso, de uma única unidade, enquanto eu tenho lá 12 unidades. Então, espero que tenha compreendido. Então, quando compramos uma determinada unidade e vendemos por uma outra, é muito importante que já se faça uma conversão e se use a melhor unidade possível. Ou seja, vou dar um exemplo. Se tivéssemos a trabalhar com estoque, por exemplo, temos aqui, se quiséssemos, por exemplo, lançar as 2 unidades das caixas, mas nós queremos vender a unidade, neste caso. Então, aqui no estoque, nós teríamos aqui 2 unidades no estoque. Mas quando eu fosse vender uma unidade dessas, teria que me tirar aqui uma determinada quantidade e tiraria-me quantidades em decimais. E o que vai acontecer? Eu estou ali a fazer a listagem de estoque. Eu estou a ver aqui que no estoque eu tenho 0,3. E é difícil saber exatamente qual é a quantidade de unidades. Mas quando estamos a trabalhar com as unidades, fica fácil. Se eu tenho 12, vou dividir neste caso pela quantidade que uma embalagem contém e eu vou ter aqui o número de quantidades. Por exemplo, 12, vou dividir por 6 e vou ter aqui 2 unidades. Ok, são 2 embalagens. Então, em termos de conversão de unidades, é isso. Então, vamos dar continuidade. Agora, vamos para a entrada de estoque. Então, a entrada de estoque, neste caso, é feita através das compras de fornecedores. Comprou-se no fornecedor e vai se lançar a fatura. Uma coisa que se tem que ter cuidado é, no caso, por exemplo, temos ali, compramos a caixa, ou neste caso a embalagem, mas nós vendemos a unidade. Se estamos a controlar o estoque pelas unidades, então temos que fazer essa conversão tanto das quantidades
que vamos inserir quanto do preço unitário, para que a fatura que fomos a lançar no sistema e o estoque para o estoque e a fatura que nós recebemos do fornecedor tenha, neste caso, o valor igual e também as quantidades inseridas de igual forma. A saída de estoque. A saída de estoque tem várias formas de sair. Através das vendas. Quando se faz uma venda, o estoque sai de forma automática e nas quantidades que o cliente, neste caso, compra. Temos outra forma, por exemplo, essa forma aqui é a forma indesejada das empresas. Por quê? É a saída que, podemos assim dizer, acidental ou propositado também, são as quebras. Então, por exemplo, o produto ficou fora do prazo, é uma quebra. Tem que se dar baixa desse produto para que não fique ali no sistema como produto existente em estoque. Porque tem aquelas pessoas que a sua informação, porque os produtos são muitos, a informação que eles passam aos clientes é através do que eles recebem do sistema. Ou seja, o cliente chega, pergunta, tem produto A, a pessoa vai ter o sistema, faz uma pesquisa, e olha, ele, tem estoque. Depois, sim, temos, mas quando já vai para o armazém, o produto acabou, ou já não tem. E temos, neste caso, o consumo interno é uma outra forma de saída de estoque. O que é consumo interno? De forma simples, consumo interno acontece muito em restaurantes. Ou seja, por exemplo, o chefe, o dono da empresa, ou o gerente, ou alguém que tiver, neste caso, o poder de fazer isso, convida alguém e a pessoa está ali a consumir e depois ali fica por conta da casa. Ou seja, o produto saiu do estoque, mas não houve entrada de dinheiro no caixa. Então, é um consumo interno. Às vezes, por exemplo, o almoço do chefe, das outras pessoas, que se tira, neste caso, o estoque, dali ele escolhe daquilo que tem no menu, eu quero esse produto. Então, esse produto aqui é lançado como consumo interno. Às vezes não é lançado porque talvez desconhecimento desse tipo de tratamento. Então, é muito importante que se lance o consumo interno por várias razões. Primeiro, para saber o custo. Para saber o custo, porque o consumo interno sai no valor do custo. Ou seja, no final de cada mês ou de cada período, poderá saber de quanto é que sai dos produtos em consumo interno. Talvez aí pode reavaliar e ver, não. O consumo interno, neste caso, é o que está a nos trazer um buraco a mais daquilo do pouco, talvez, que conseguimos ganhar das vendas. Então, e também a questão de poder ter a saída oficial do estoque. Ahm, então, essas são as três formas em que o estoque, neste caso, pode ter a sua saída, através das vendas, através das quebras e do consumo interno. O consumo interno também pode ser usado, por exemplo, em outras áreas que não seja a restauração. Por exemplo, usou-se um material, uma empresa que vende material, por exemplo, material de construção. Pegou-se um dos materiais para se usar internamente. Então, isso aí consome tempo, porque já não vai voltar para o estoque. Então, tem que se fazer a sua saída. E lançando como consumo interno, dá para poder, no final de cada período, ver de quanto é que se gasta de consumo interno. E agora, temos a outra perspectiva, neste caso, que é o inventário. Das vezes que eu já vi algumas pessoas a confundir inventário com entrada de estoque. Não, inventário não dá entrada de estoque. O inventário faz a correção do estoque. Um exemplo. ah, o sistema ou software de faturação tem lá 20 unidades. Mas quando você foi contar lá fisicamente, você tem 50 produtos. Então, o que nós queremos é que no sistema tenhamos lá 50 unidades da mesma forma que temos fisicamente. O que normalmente
quem não sabe como é que funciona o inventário pode fazer. Vai lançar no inventário 30 unidades. Então, para pensar que vai somar das 20 unidades que já tinha e vai dar lá 50. Mas o que vai acontecer? O inventário vai colocar lá 30 unidades, porque a quantidade que eu coloco no inventário é a quantidade que eu estou a dizer ao sistema que eu fui lá contar e eu tenho fisicamente essa quantidade que eu estou a colocar aqui. E ele vai fazer, nesse caso, a correção. Como é que deve-se fazer? Eu fui lá contar e vi que tem 50 unidades. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir no inventário colocar 50 unidades. Então, ele vai fazer, nesse caso, a adição de mais 30 unidades para dar 50. Então, de outras formas, o inventário corrige, o inventário não soma. Ele faz a correção e não a soma, não aumenta. Ahn, Algumas questões que podem acontecer ah, na questão do controle do estoque. Ahn, uma coisa muito importante mesmo, é a contagem regular do estoque. Um exemplo, restauração. Ahm, a reposição do estoque costuma acontecer de forma, neste caso, diário, como também pode ser em turnos. Vou dar um exemplo. Iniciou-se o dia, antes do restaurante abrir para o público, tem que se contar aquilo que tem pronto para vender. Para quê? Para que no final do dia, quando eu for, nesse caso, a contar o que ficou, eu possa saber quanto é que eu tenho, quanto é que eu vendi. Se eu contei e do produto A eu tinha 10 unidades e no final do dia eu fiquei com 5, então isso quer dizer que o caixa tem que me trazer o valor de 5 unidades vendidas. Mas se eu não contei o que começou o dia, o estoque, se ele vier com 3 produtos vendidos, eu não tenho como saber. Por quê? Eu não contei o estoque que eu comecei o dia. Então, é, quando se recebe a mercadoria do fornecedor, é muito importante que se faça o lançamento de imediato. Por quê? Vão aparecer novas faturas, você acaba esquecendo aquela fatura antiga, e quando você olha o estoque, não está correto, não porque houve alguma anomalia, algum problema naquilo que é o uso, neste caso das vendas e tal, ou do inventário inicial, mas porque faltou dar-se entrada de alguns produtos. Então, quando, quando acontece alguém quebrou um produto ou o produto ficou fora do prazo, ofereceu-se a alguém, é muito importante que se faça o lançamento de forma imediata. Para quê? Para que se tenha o controle daquilo que é quebra, daquilo que é consumo interno, porque vai permitir com que haja saída de estoque. E outra coisa também, o ter um sistema de faturação não quer dizer que o estoque, você só lançou o estoque pela primeira vez e acabou por aí. Não. Primeiro porque o sistema, nesse caso, trabalha com o ser humano. O ser humano é que vai inserindo os dados e talvez no lançamento você falhou. Queria colocar 500 e colocou 50. Então é muito importante sempre fazer esse controle. Há você fez o lançamento inicial, imprimiu a listagem, conferiu, estava tudo certo. E de repente no final do dia você vai imprimir o estoque, ver que tem alguma diferença. Eh, Você tem que ver que tipo de diferença é. Se é ter a margem no físico ou ter a margem no sistema ou ao contrário. Então, dependendo do tipo de situação, você verificar. Você tem a conta corrente do produto para ver o que aconteceu com o produto a nível do sistema. Como também pode ver nesse caso, a nível manual, se houve algum pedido. Então, é muito importante que tenha alguém para fazer esse controle. Vai sair um estoque do armazém,
tem que se fazer uma requisição. E sem a requisição, o estoque não pode sair. Por quê? É, dar um exemplo de restauração em que há muita correria, principalmente se o restaurante tem a parte do bar. Então, nos finais de semana pode encher bastante e haver muita rotatividade dos produtos do bar. Então, por causa daquela coisa de, não, não, os clientes não podem esperar, estão a pedir, epá, eu vou escrever depois, vou fazer depois a requisição, corre daqui para lá, e depois não se faz a requisição, todo mundo esqueceu, porque o dia foi assim muito longo e depois tudo fica baralhado, então é muito importante ter, criar metodologias aplicáveis que não vão dificultar a vida, mas vão facilitar a vida de todos para hoje e para o amanhã, para caso de haver necessidade de consulta. Então, em relação à gestão do estoque, era essa questão, poderíamos, para vermos assim, um pouco sobre o que é a gestão do estoque. eh, Muito obrigado. Até o próximo vídeo. Este aqui é o último vídeo do curso. Muito obrigado por ter acompanhado o curso e espero que tenha aprendido bastante. Até uma próxima vez. Obrigado.